Você aí está querendo entrar na área de TI e não sabe em qual área começar? Será que você conhece QA? Sim, o QA ele é uma das áreas mais contratadas na área de tecnologia e uma das mais fáceis de se entrar, se não a mais fácil. Inclusive, hoje eu tô aqui nesse vídeo justamente para te dizer o que você precisa para se tornar um desenvolvedor front-end versus o que você precisa para se tornar um QA. Nesse vídeo, eu tenho certeza que, no final das contas, você vai chegar numa conclusão e eu acho que eu posso acertar essa conclusão de agora, viu? Ah, outra coisa, se você chegou a uma conclusão e você percebeu com o que você quer trabalhar, deixa aqui nos comentários me dizendo o que você escolheu. Se é desenvolvedor ou se é QA. Lembrando, eu vou falar principalmente sobre desenvolvimento front-end, tá? Não vou falar aqui sobre o desenvolvimento de back-end, porque meio que são dois caminhos um pouquinho diferentes, ok? Então, time, eu sou o Manny, eu moro e trabalho aqui no Canadá e sou QA Engineer, e bora pro vídeo. Então, time, primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Eu vou fazer comparações entre desenvolvedor e QA, tá? E eu vou tentar focar só na parte de tecnologia, tá? Eu não vou falar ali sobre parte de processo, porque as duas áreas elas têm que sim aprender processos, uma parte um pouco mais teórica de como funciona um time, como que você trabalha com os processos do time. Eu vou falar aqui somente da parte de tecnologia. Ou seja, o que você tem que aprender de tecnologia para se tornar um desenvolvedor front-end júnior, com base no que eu conheço em pesquisas que eu fiz no mercado para entender o que as empresas estão procurando, e, obviamente, o que você precisa saber de tecnologia para se tornar um QA júnior, tá? Um QA Engineer Júnior, ok? E aí, comparando esses dois, você pode dizer aí o que você gosta mais. E uma das coisas que eu gostaria de dizer é que os dois tem um foco bem parecido inicialmente, tá? Porque você vai ver que as tecnologias que a gente aprende no começo como QA e como desenvolvedor são bem parecidas. Porém, vocês vão ver ao longo do vídeo como a quantidade de coisas que você tem que aprender como QA para se tornar um QA Júnior é muito menor. Beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou listar aqui para vocês as tecnologias que você tem que saber e que são parecidas com QA e desenvolvedor, tá? Depois disso eu vou tentar partir para as tecnologias diferentes, ok? Então, primeira coisa, você tem que aprender HTML, CSS e JavaScript. A mesma coisa para o QA. Porém, existe uma diferença muito grande entre as duas áreas, na qual, quando você trabalha como desenvolvedor front-end, você tem que saber trabalhar com CSS, HTML de um jeito muito, muito profundo. Você precisa entender profundamente de como funcionam as estruturas, como você trabalha com CSS perfeitamente, como criar estilizações, como deixar uma página bonita, porque caso você não saiba, o HTML ele serve para estruturar a página e o CSS serve para que você deixe sua página bonita, ok? É literalmente uma linguagem para estilização desse site. Quando você é QA, você precisa sim entender sobre HTML e muito menos sobre CSS, eu diria. Porque acontece? Quando você é QA, você precisa entender a estrutura de um HTML, certo? Você precisa entender como que funciona o HTML, para que serve uma classe, para que serve um atributo, para que serve um ID. Só que você não precisa criar um HTML, você não precisa criar um CSS. Por quê? Porque você está ali e não é para criar uma página, você está ali para testar essa página. Porém, você precisa desses conhecimentos para que você use na frente quando você for criar automações. Quando você for trabalhar com automação front-end, você precisa entender muito, muito bem como que funciona uma página HTML. Porém, isso é distante de entender necessariamente como criar uma página HTML. E eu não estou falando que você tem que ser preguiçoso e simplesmente não entender como funciona HTML e só em pegar uma coisinha ou outra. Porém, caso você queira começar e queira que isso seja rápido, você não precisa aprender a usar HTML, você só precisa entender HTML. Perfeito? Essa é a primeira comparação. Então, HTML e CSS, essa é a diferença entre um QA e um desenvolvedor. Agora vamos falar sobre JavaScript. O JavaScript é muito importante na programação, porque é com o JavaScript que você vai fazer com que seu sistema ele tenha ações, certo? Você cria ações para o seu sistema. Então, por exemplo, caso você clique em um botão submit, né? Por exemplo, você quer enviar um e-mail, você precisa clicar no botão submit. Quem vai fazer isso é o JavaScript. Por exemplo, você adiciona uma compra no carrinho, né? E vai adicionar o contador no seu carrinho. Quem vai fazer isso é o JavaScript. Aparecer alarmes na tela para, por exemplo, você tá mexendo em alguma coisa. Quem vai fazer é o JavaScript. Verificar campos. Quem vai fazer
é o JavaScript. E perfeito, para o desenvolvimento front-end, você vai utilizar do JavaScript dessa forma. E entenda, isso é só a base. E como um desenvolvedor front-end, você tem que entender profundamente como o JavaScript funciona. Até porque você não vai ficar utilizando só o JavaScript por muito tempo. Depois você vai ter que entender uma tecnologia, né, que a gente vai ver mais pra frente, que pode ser React, Vue, Svelte, Angular, tá? Depois a gente vai falar sobre isso daí, ok? Agora, para um QA, o que você tem que entender sobre JavaScript? Primeiro, se você quiser se tornar um QA Engineer, você tem que saber codar, tá? Só que não se assusta, galera. Você não precisa saber codar absurdos. Por quê? As tecnologias que a gente utiliza depois para poder fazer automação, elas são muito simples e o básico de programação já é o suficiente para se utilizar delas, ok? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas é isso que eu quero trazer para vocês. E pensando nisso, é basicamente a mesma coisa, né? Você entende ali o básico de JavaScript, você entende aí o básico de lógica de programação, tá? Então o que eu quero dizer com básico? Entender como cria variáveis, como cria uma função, como que faz uma classe, como que você trabalha com if, else, como que se trabalha com loops. Com isso, você já é capaz de trabalhar diretamente com uma ferramenta de automação super poderosa e que é utilizada em todo o mercado, ok? Então, você precisa aprender um pouco de JavaScript para poder entender isso. É óbvio, né? Entender como que o JavaScript ele lida com o DOM, que é justamente a página que você está trabalhando, né? Como ele mexe com HTML, como que ele trabalha com o CSS, né? É por isso que é tão importante, até mesmo para que você tenha uma base na hora que você for trabalhar com os times e poder trazer isso para os times, ok? Então, isso é muito importante. Porém, já note, né, de novo, a gente tem que aprender as mesmas coisas, porém, o nível que você tem que aprender é muito mais raso. O JavaScript é a linguagem que você vai mais utilizar, caso você for trabalhar com sistemas web, e você precisa entender ponto a ponto de como o JavaScript funciona. Lembrando, tá? Eu tô falando aqui de JavaScript porque é o que a gente da LumStack a gente trabalha. Como QA, você também pode aprender Java, Ruby, Python, C Sharp, porque todas essas linguagens têm um equivalente para você trabalhar com automação no futuro, tá? Uma automação front-end. Eu vou falar sobre isso já, mas entenda que JavaScript não é necessariamente o seu foco. Eu acho que é uma ótima linguagem, tem ótimas ferramentas para se utilizar com JavaScript e tem muito emprego no mercado para JavaScript, ok? O próximo, caso você queira trabalhar com front-end atualmente, você vai ter que aprender um framework para a criação de interface web, ok? E o que eu quero dizer com isso? Um framework nada mais é do que uma ferramenta que vai te ajudar a trabalhar com criação de páginas e com desenvolvimento. É basicamente como você ter ali um monte de ferramentazinhas que vão te ajudar a criar isso. Porém, caso você queira se tornar um desenvolvedor front-end, você vai precisar saber pelo menos uma dessas ferramentas. Eu vou começar pela mais famosa, eu imagino que seja mais utilizada no mercado, que é React. E aí a gente também vai ter Vue.js, vamos ter AngularJS, tem Svelte, tem outros frameworks e bibliotecas que você pode usar, porém esses 4 são as principais, ok? Lembrando, eu também não quero demonizar isso, eu quero só dizer que você vai ter que aprender uma dessas ferramentas. E saiba que para você começar a trabalhar com essas ferramentas, você tem que ter pelo menos um nível intermediário, tá? Pelo menos eu acho muito interessante, caso você queira começar a trabalhar com React, queira começar a trabalhar com Vue ou Angular, que você tenha um conhecimento sobre JavaScript no mínimo intermediário, que você já tenha feito páginas com JavaScript vanilla, né, que a gente chama é o JavaScript puro, para você começar a trabalhar com esses frameworks. Óbvio, isso não é regra, porque eu tenho certeza que tem muita gente aí que, mesmo aprendendo só o básico de JavaScript, já pula para aprender esses frameworks. Porém, para que você se torne um bom desenvolvedor júnior, você tem que entender profundamente, lá pelo menos em um nível intermediário, como que o JavaScript funciona para você trabalhar com esses frameworks. Esses frameworks são incríveis, eles são muito bem feitos, porém, eles são um pouco complexos, tá? Eles fazem com que você trabalhe de forma componentizada na sua página web. Então faz com que você tenha componentes, e isso faz com que a manutenção do seu código fique muito mais fácil. E não só isso, né? Ela tem muitos pontos positivos, mas a ideia aqui não é listar os pontos positivos, é literalmente passar para vocês quais são as ferramentas que você trabalharia como dev front-end, ok? Agora, para o lado do QA. Sendo QA, você não precisa aprender nenhuma dessas tecnologias. Mas é claro, você sendo um QA, é muito legal você entender como essas tecnologias funcionam. Porém, caso você queira começar como QA Júnior,
você não precisa entender como elas funcionam, tá, galera? Eu digo assim, um QA Júnior, se ele sabe isso, ele já está muito à frente, né? Se ele sabe como funciona o React, como funciona o Vue, ele está muito à frente do que qualquer outro QA Júnior. Porque não é necessariamente algo que você precisa aprender, porque você não vai codar com React, você não vai utilizar React ou seja Vue, não vai usar nada disso no seu dia a dia. O interessante é você aprender para que você possa ter discussões mais na frente sobre isso. Mas você pode deixar para um momento na qual você queira se especializar mais na área. Então, quando você quiser se tornar um pleno, um sênior, né? Quanto mais você aprender, melhor. Porém, para iniciar na área, sinceramente, não tem necessidade nenhuma. Legal, agora a gente vai falar sobre automação de testes, ok? Para você que está trabalhando aí com front-end, muito provavelmente você vai ter que aprender alguma tecnologia para fazer testes unitários. Eu tenho um vídeo aqui no canal da Lumistech falando sobre os testes unitários e outros tipos de testes, você pode ir lá dar uma olhada. Porém, resumindo, você vai ter que aprender uma ferramenta para trabalhar com testes unitários. E não fica assustado, elas costumam ser muito tranquilas, inclusive elas são muito parecidas com as ferramentas que a gente usa como automação sendo um QA, ok? Porém, você sendo um desenvolvedor front-end, você tem que sim saber fazer testes unitários no seu código. E quais ferramentas você vai ter que aprender para poder fazer isso? Você pode aprender Jest, Vitest, Mocha, Chai, todas essas ferramentas, elas criam aí basicamente uma forma de você criar testes para o seu desenvolvimento front-end, né, para o seu código front-end, e isso vai ser algo muito importante para você. E é basicamente esse tipo de teste que você realiza no seu código automático, né? Esse basicamente é o tipo de teste que você faz. Obviamente temos os testes de integração, mas você utiliza aí também das mesmas ferramentas, ok? Agora, se você for se tornar QA, a primeira ferramenta de automação que você vai ter que aprender pode ser Cypress, Playwright, Selenium. Sinceramente, caso você queira começar, eu aconselho nessa ordem. Inclusive, Cypress é uma ferramenta que a gente tem aqui, que a gente é especializado aqui na Lumistech. Eu trago vídeos sobre Cypress sempre. Inclusive, é uma ferramenta incrível para se iniciar, porque ela é super, super simples de se iniciar. Inclusive, se você quiser começar agora com Cypress e entender como funciona uma automação front-end, né? Uma automação para uma página web, você pode ali e tem vídeo de 15, 20 minutos na qual você começa do zero e já sai com uma automação funcionando. Então, para você ver o quão simples é. E o que você precisa saber para trabalhar com esse tipo de automação, basicamente JavaScript básico, para que você saiba, tá? Cypress só funciona com JavaScript, então para você trabalhar com Cypress você não precisa de nada além de JavaScript básico. É muito simples, é muito fácil, ok? Sinceramente, como eu disse, né, para você criar um projeto do zero, você gasta aí seus 15, 20 minutos, começando do zero até ter uma automação que já funcione, já faça alguma coisa, né? Que é uma das coisas que a gente faz como QA. Agora eu vou falar sobre uma tecnologia que você tem que aprender caso você seja tanto um QA quanto um front-end, e tanto faz os dois, você tem que saber da mesma quantidade, tá? No caso aqui, você realmente tem que entender como funciona essa tecnologia, que é Git. Galera, eu já fiz vários vídeos sobre Git aqui, eu falo sobre a importância de Git, como é importante você, como um QA júnior, saber Git, tá? E é a mesma coisa para um desenvolvedor front-end júnior, tá? Ele tem que entender como funciona o Git, ele tem que saber usar Git, ele tem que usar Git no dia a dia dele. Isso daqui basicamente não tem diferença nenhuma, os dois têm que aprender Git, porque é uma ferramenta extremamente importante que você vai utilizar no seu dia a dia para trabalhar com outras pessoas. Então, saber Git não é recomendado, é literalmente obrigatório, ok? Então, se você não sabe Git, inclusive, pode ver aqui na Lumistech, a gente tem vídeo sobre Git, falando aí como que inicia trabalhando com Git, como que você faz, né, que é basicamente aí uma ferramenta de gerenciamento de versão de código, tá? É um nome meio longo, mas eu juro que ela é super simples de trabalhar e super importante, ok? Agora, mais uma coisa muito importante, como um desenvolvedor front-end júnior, você tem que saber como se integrar com uma API, ok? Você tem que saber como se integrar com uma API, com back-end. Tudo isso é de extrema importância para que você inicie como desenvolvedor júnior, ok? Saber disso é essencial justamente porque, como a gente já falou, né, existe aí o desenvolvedor front-end, existe o desenvolvedor back-end, e o desenvolvedor front-end ele tem que integrar o que ele está desenvolvendo ali, né, no front, né, ali na parte visual, com a parte do back-end, que é a parte de processos que acontece no sistema, ok? Então é muito importante que você aprenda a fazer isso, então você vai ter que aprender a API, aprender a se conectar com a API, aprender algumas tecnologias que você pode utilizar para se conectar com essa API, ok? Então tudo isso é de extrema importância. Você tem que saber exatamente como faz isso
caso você queira se tornar um desenvolvedor front-end júnior. Um QA, por outro lado, você não necessariamente precisa saber como conectar, você só precisa entender como uma API funciona e saber consumi-la, tá? Que eu vou já te adiantar, é super simples. Você pode fazer isso utilizando uma ferramenta chamada Postman, que inclusive a gente também tem vídeo aqui no canal. Caraca, a gente tem vídeo no canal aqui pra tudo, pra caso você queira se tornar um QA. Desculpa aí puxar a sardinha, mas é verdade. E o Postman é uma ferramenta incrível, super simples, super fácil, super amigável de se utilizar para você aprender a não somente a consumir uma API, mas também como criar automações dessa API. Porém, você como um QA Júnior não necessariamente precisa aprender como fazer automações de API. É bem interessante você aprender, porém não é algo 100% obrigatório, ok? Então, time, eu acho que eu consegui trazer bem as ferramentas aqui que eu queria falar para vocês, que eu vejo como é necessário ser um QA ou um desenvolvedor júnior. Eu quero que vocês entendam, tá? Você, mesmo não sabendo essas ferramentas, pode ser que você consiga um emprego, né? Você consiga achar vaga como QA, que não seja automatizando, né? Você pode só trabalhar com a parte de processos, testes manuais e essas coisas. Porém, saiba que um QA Engineer, ele ganha pelo menos 2 vezes mais do que um QA manual, dependendo da empresa, tá? Obviamente, a gente vai ter casos aí que isso não é verdade, porém, eu vou te dizer que um QA Engineer hoje no Brasil ele tem um teto salarial de mais ou menos 16 mil reais. E eu nem estou considerando você trabalhar remotamente. Caso você saiba inglês e você queira trabalhar remotamente, você pode chegar e ganhar 25, 30, 40 mil reais. Obviamente, dependendo da cotação do dólar, tudo isso pode mudar. Mas é como o mercado está atualmente, ok? E como desenvolvedor júnior, eu gostaria de antecipar. Existe uma grande quantidade de pessoas entrando no mercado, eu tenho certeza que é muito maior do que QA, até porque eu imagino que você às vezes nem sabia o que era QA e está aprendendo aqui nesse vídeo. Mas, para desenvolvimento, né, as pessoas normalmente elas vão se tornar desenvolvedores front-end, e eu tenho certeza que o mercado está muito mais acirrado para esse lado, você vai ter que aprender muito mais coisas para poder se destacar. Agora, como QA, você pode ver aí meus vídeos, eu tenho vários vídeos falando sobre isso, e é muito mais simples se destacar. Além de que o mercado tá cheio de vaga, ok? Bem, time, era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou querem entender um pouquinho melhor o que é cada coisa que eu falei aqui, pode deixar nos comentários, eu tento responder 100% dos comentários, ok? E caso você tenha gostado, por favor, deixe o seu like aí, dá o seu curtir, isso ajuda demais e faz com que a gente saiba que se vocês estão gostando ou não dos nossos vídeos. Além disso, saiba que a gente faz vídeos todos os dias, então já se inscreve para você não perder nenhum outro vídeo aqui do nosso canal. E se você acha que alguém que você conhece vai gostar desse vídeo ou quer saber a diferença entre Dev e QA, né, como começar, pode compartilhar que isso também ajuda demais o canal. Bem, era isso. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e tchau, tchau!